Olá pessoal do 8º ano, vim aqui para gravar um videozinho explicando aquele último assunto que a gente viu, média, moda e mediana, tá certo? Então, primeiro vamos pensar nos conceitos. Média, o que é a média aritmética? A média é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores. Então aqui, eu tenho as idades de alguns alunos. São 12 alunos, 12 pessoas e suas idades variadas. Se eu quero calcular a média, o que é que eu faço? Eu pego essas idades e somo todas as idades. 28, mais 67, mais 70, mais 56. Faço o somatório dessas idades e divido pela quantidade. Não são 12, então eu divido por 12, certo? Fazendo a soma, eu vou ter 696 dividido por 12, ó, 696 dividido por 12 vai dar 58. Quer dizer que a média das idades é 58 anos, certo? A mediana, qual o conceito da mediana? A mediana é o valor do meio, é o valor médio. Então, para isso eu preciso colocar essas idades em ordem crescente, do menor para o maior, e observar qual é o termo do meio. E aí a gente tem duas situações. Se for ímpar, ótimo. Se for um número tipo 5, ficar 12 para um lado, 12 para o outro, eu olho do meio, é a mediana. Mas se for par, como é esse caso aqui, vai ficar 12 valores no meio. Então, eu tenho 12, organizei já em ordem crescente, do menor para o maior. O menor é 28, o maior é 76. Depois que eu fiz isso, eu observei quem é o termo do meio. Então, eu tenho aqui, ó, 5 para um lado e 5 para o outro. E 2 que ficou no meio, 56 e 60. Não são iguais, então eu tenho que calcular a média desses dois valores. 56 mais 60, somando dá 116. Dividido por 2, 58 anos. Então, a média das idades é 58 anos. A mediana das idades é 58 anos. Igual a média. Então, a média deu igual à mediana. Coincidência. E a moda? A moda é aquele valor que mais se repete. Então, observando aqui quem são os valores, quem são ou quais são ou qual é o valor que mais se repete. No caso aqui, ó, a gente pode ver que o 56 se repete 3 vezes. Logo, a moda das idades é 56 anos, certo? Calcular média, moda e mediana, quando eu tenho valores sem estar agrupado em tabelas, é assim, simples assim. Agora eu vou dar um exemplo quando a gente precisa calcular moda, média e mediana quando esses valores estão em gráfico e quando esses valores estão em tabela, tá certo? Ok? Olá pessoal, como eu falei, agora a gente vai ver o cálculo da média, moda e mediana com valores assim, numa tabela, tá bom? Então, essa tabela, ela mostra os salários de alguns funcionários de uma determinada empresa. Então, tem funcionários que ganham R$ 1.450 e já tem funcionário que ganha 28 mil, certo? Então, existe salários variados de acordo com a função de cada funcionário. E como é que eu vou saber o salário médio dessa empresa? Como é que eu faço? Simples. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que primeiro entender a tabela. A tabela está dizendo que 2 funcionários recebem R$ 1.450. 21 funcionários, que é a maioria, tem um salário de 2.460. 4 funcionários recebem 3.200 e apenas 3 funcionários recebem 28 mil, certo? Então, o primeiro passo para calcular a média é o quê? Pegar o salário e multiplicar pela quantidade. Então, eu tenho 2 pessoas que recebem 1.450, ó, 1.400 vezes 2, mais o salário vezes a quantidade, 21 vezes 2.460, ó. 2.460 vezes 21, mais 3.200 vezes 4, mais 28.000 vezes 3. Então, primeiro eu vou multiplicar o salário pela quantidade, certo? Quando eu obter essas multiplicações, ó, 1.450 vezes 2, 2.900. 2.460 vezes 21, 51.660. 3.200 vezes 4,
12.800. E 28 mil vezes 3, 84 mil. Quando eu obter esses resultados, eu vou somar. Somar os resultados. E embaixo, esses números de baixo, 2, 21, 4 e 3, são a quantidade de funcionários. Então, eu tenho 2 mais 21, mais 4, mais 3. Somando esses 3, vai dar 30 funcionários. Essa empresa tem 30 funcionários com salários variados, certo? Então, aqui eu já fiz o somatório, vai dar 151.360, que eu vou dividir por 30, que é a quantidade de funcionários. Quando eu divido, vai dar R$5.045,34. R$5.045,34, certo? Então, essa é a média. De cara, sem fazer conta, quem seria a moda, gente? Quem seria a moda? 21 funcionários, que é a maioria, recebem quanto? 2.460. Então, 2.460 é a moda. Veja como está distante da média, né? Bem distante. E a mediana? Vamos calcular a mediana. Como é que eu faço para calcular a mediana? Eu já sei que a média, a gente tem 30 funcionários, não é isso? Então, 30 é um valor par, como eu falei, expliquei da outra aula, como eu expliquei agora há pouco. Então, 30 é um valor par, então eu vou ter 2 valores no meio, tá bom? Então, o menor salário, aqui, ó, 1.450, se repetiu quantas vezes? 2 vezes, 1.450. Então, quando eu for colocar aqui, ó, eu vou ter o quê? 21 vezes se repetindo esse número. Mas eu preciso colocar 21 vezes? Não. Quando eu chegar ao meio, que seria 15, que já está entre qual? Entre esses aqui. Quando eu for colocar os 15 primeiros valores, né? 15 e o 16, colocando aqui. 2.460, 2.460, 2.460. Ó, vou colocando aqui. Então, eu teria que colocar 21 vezes, mas não precisa, porque eu já sei que o termo do meio está entre o 15º e o 16º. Então, quando eu for fazendo assim, ó, colocando em ordem, ou até olhando aqui pela própria tabela, o que é que eu vou ter? Eu teria metade, 15, né? O 15 e 16 estaria dentro de qual? Dentro desse mesmo valor. Se eu for fazer assim, também eu vou observar isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, quem é o termo do meio? Esses dois aqui, que seria a mesma coisa aqui. Então, a mediana ficou igual à média, que é igual a R$2.460. Então, a mediana e a moda é R$2.460. Tá certo, gente? A média foi que deu bem mais distante. Deu 5.045 e um quebradinho. Ok? Entendido?